Boa tarde, pessoal. Vamos trabalhar hoje um tema que tenta dar uma ideia, uma visão do que vem a ser, do ponto de vista estratégico, a gestão da manutenção. Se a gente procurar entender o que vem a ser a visão estratégica, a gente vai encontrar provavelmente uma definição como essa. É aquela visão que as empresas precisam ter para lidar com tudo que eles esperam que aconteça, né? E o que precisa ser feito para alcançar. Então é importantíssimo que toda empresa tenha o que a gente chama de uma visão estratégica, enxergar o futuro. A manutenção não é diferente, né? A manutenção de todas as empresas, elas demandam a utilização de recursos, processos internos, e esses processos eles precisam ser eficientes e precisam ser bastante eficazes. Tem que estar alinhado com os objetivos das empresas, ou seja, a visão estratégica da empresa, e é fundamental que produção e manutenção estejam alinhados nesse propósito, né? Senão a empresa certamente não vai conseguir trabalhar nesse cenário de alta competitividade, né? A manutenção, como ela age nos meios de produção, né? O que interessa do resultado do trabalho é máquinas disponíveis. Ou máquinas ou ativos disponíveis e também confiáveis, né? O resultado disso deve ser sempre manter os equipamentos prontos para operar, sem que eles apresentem falhas, e aí, como consequência, o processo se tornará bastante eficaz. O cliente, ele, embora não pareça, mas ele é impactado de uma forma direta ou uma forma indireta, dependendo do processo, pelo que acontece ou pelo que a manutenção faz. Então, o setor, por sua vez, ele se torna estratégico, porque senão as empresas não vão conseguir alcançar objetivos pelo impacto negativo que porventura possa a manutenção gerar. Então, esse conceito estratégico, né, envolve vários aspectos. Uma empresa precisa planejar suas ações, ela precisa controlar o que ela faz e ela precisa estar buscando constantemente a sua melhoria, né? Ou seja, esse ciclo ele tem que ser uma busca constante. Senão nós vamos ver aqui, ó, falando especificamente na manutenção, você precisa alinhar o que você vai fazer com o que a empresa espera que você faça. Obviamente, então, tendo essas diretrizes, você vai identificar quais são os ativos e equipamentos que vão estar contribuindo para esses objetivos. Vai priorizar esses equipamentos, esses ativos, e vai estabelecer uma meta de desempenho esperado que é compatível com aqueles objetivos ou aquelas estratégias que a empresa espera. Então, receber diretrizes, identificar os ativos, priorizá-los, né? E também estabelecer as metas é o que a manutenção precisa fazer. É óbvio que só planejar não funciona. Você precisa ter um agendamento de trabalho, um próprio planejamento de trabalho, tem que executar esse trabalho, tem que acompanhar esse trabalho, ou seja, esse ciclo é o ciclo de vida útil da máquina, do setor, da manutenção, da empresa, e ele é constante.
Você vai estar sempre planejando, sempre agendando esse trabalho, sempre executando, sempre acompanhando. O que precisa encaixar é a questão das melhorias. Ou seja, ao acompanhar os trabalhos, você precisa analisar o desempenho frente às metas que foram estabelecidas. Se você encontrar dificuldades ou resultados não esperados, você vai encontrar condições de melhoria. E aí essas condições de melhoria precisam ser planejadas de novo, agendadas, executadas e avaliado o resultado. Então, esse ciclo da gestão, essa visão estratégica, que é a maneira como deve ser conduzida a gestão, ela está ilustrada nessa figura aqui apresentada. Existe uma entidade, existe outras, mas existe essa especificamente, que é a Abraman, a Associação Brasileira de Manutenção, que ela lida com dados, ela organiza eventos, ela procura fomentar os resultados da manutenção no Brasil como um todo. E ela sempre faz levantamentos. Nos últimos levantamentos levantados no Brasil, ela chegou a um número em que o faturamento, se você comparar com o faturamento bruto da empresa, o que se gasta de manutenção no setor de manutenção nas indústrias vai oscilar entre 2% a 8% do faturamento bruto. Né? Então, esses gastos, dependendo do tipo da empresa, pode ter essa oscilação. Né? Essas informações, aqui temos um último levantamento feito, que eu tenho de 2013, que na pesquisa que eles fizeram com as empresas, no caso no ano de 2013 eram 171 empresas pesquisadas, a média desse custo ficou na faixa de 4,69. Está dentro da faixa de 2% a 8%, mas especificamente o valor que foi encontrado em 2013 foi 4,69. Isso pode ser usado para comparar, dentro dessa estratégia que a manutenção precisa trabalhar, planejar, ela pode se situar em relação a outras empresas, a outros países, nos níveis de custo de manutenção que ela tem praticado. Então, no caso da Abraman, aqui apresentamos uma outra entidade chamada Profitability Engineer. Esses dados são de pesquisa de várias empresas de vários países. Entre parênteses, vocês veem as empresas que fazem parte. E abaixo nós temos ali os custos que foram levantados em função do setor industrial. A média obtida foi 4,12. Observa que na média da Abraman foi 4,69. Então, nós podemos dizer que ligeiramente estamos acima dessas empresas a nível mundial que foram pesquisadas. Mas por aqui você consegue aprimorar, melhorar, pensar a sua estratégia de manutenção. Dando uma ideia do que vem a ser ou a importância do setor de manutenção, vamos pensar em gastos. Essa última pesquisa que foi feita, que eu tenho, que é justamente da ano de 2013, se você observar esse gráfico, o ano em que foi baseada a pesquisa foi de 2012 e o produto industrial bruto, que são as riquezas que esse país gera, foi na faixa de 4 trilhões, né? 4,4 trilhões. Se a gente aplicar aquele percentual da Abraman, 4,69, em cima sobre essa
projeção de faturamento do país, nós vamos ter aí 206 bilhões e meio de reais no ano de 2013. Se a gente transformar isso na época para dólar, né, nós estaríamos falando de 94 bilhões de dólares. Se nós trouxéssemos para o dia de hoje, nós estaríamos falando em 53 bilhões de reais, né, para os dias de hoje, transformando esses 206 bilhões de reais pelo dólar de hoje. Isso é muito, é pouco, isso é bastante. Se você comparar, por exemplo, com a lei orçamentária do Estado projetada para esse ano, que foi aproximadamente 54 bilhões de reais, você tem uma ideia da importância estratégica de lidar com esse assunto da manutenção, né?